Oi, pessoal. Esse é o segundo vídeo sobre calcificações patológicas. Só para lembrar, as calcificações patológicas são as distróficas e as metastáticas, né? E temos também os cálculos, né? Que é o terceiro vídeo que eu vou gravar depois. Vamos começar a falar então sobre a calcificação metastática. A gente volta lá então em 1855, né? Com Rudolf Virchow, que é o pai, né, da patologia moderna. Ele chegou à conclusão, né, de que havia uma possibilidade de ocorrer calcificações em áreas distintas das regiões de morte celular, né, que eram provenientes do cálcio removido do tecido esquelético. E ele entendeu que esse processo ele era similar às metástases, né, neoplásicas. É por isso que tem esse nome de calcificação metastática, né? E aí a gente já entende que é um processo disseminado no organismo, né? Ele não é localizado como uma calcificação distrófica, né? Essa definição a gente entende que é a deposição de cálcio nos tecidos normais, né? Que não foram, né, lesionados anteriormente, que ocorre sempre que houver a hipercalcemia, né? Então, ela está intimamente ligado ao aumento do cálcio sérico, né? E é um processo que acontece a longo prazo e, por outro lado, é um processo menos frequente do que a calcificação distrófica, por exemplo, né? E é dependente da hipercalcemia. A gente não pode esquecer desse detalhe, né? Que é muito importante. As etiologias, então, estão ligadas, óbvio, né, à hipercalcemia, né? Então, elas vão ocorrer quando alterações predispuserem o organismo a hiperparatiroidismo, né? Por exemplo, secundário renal, secundário nutricional, a hipervitaminose D, plantas calcinogênicas, né, que promovem o aumento dos níveis séricos de cálcio. A alcalinidade dos órgãos favorece também essa deposição de cálcio, né? Sendo que os rins, pulmões, a mucosa gástrica, né, são mais predispostos a precipitações de cálcio. A gente tem também a diminuição da concentração de CO2 local, né, que é um fator também que favorece a deposição de cálcio, e uma menor solubilidade dos próprios íons de cálcio, né? Como eu disse, ela ocorre de forma disseminada, né? Então pode acontecer em qualquer lugar do organismo, né? Pode ocorrer também em válvula aórtica, né? Pode ocorrer no interstício muscular do coração, rins, epitélio tubular, no interstício renal, no pulmão, na parede dos alvéolos, na mucosa gástrica, tanto nas glândulas, na membrana das glândulas, quanto na túnica própria, né? E a patogenia, ela tá ligada ao controle hormonal do cálcio em relação ao potássio, né? E principalmente, como a gente viu que acontece no hiperparatiroidismo secundário renal e nutricional, tá ligado ao PTH, né? Tá ligado ao paratormônio. O paratormônio, ele é estimulado pela hipocalcemia. Então, ela promove o aumento de reabsorção óssea, que eleva o cálcio e, consequentemente, vai promover uma hipercalcemia, né? Porque diminui a excreção do cálcio pela urina, né? Aumenta também a absorção de cálcio no intestino e estimula os rins a liberarem o calcitriol. E esse calcitriol faz com que se absorva mais cálcio da dieta. Então, essa absorção, né, da dieta vai proporcionar uma hipercalcemia. E ela vai fazer com que as glândulas foliculares da tireoide, as chamadas células C, estimulem a liberação de calcitonina. Aí a calcitonina diminui a reabsorção óssea pela inibição dos osteoclastos, né? Ela vai parar ali esse trabalho dos osteoclastos e vai reduzir os níveis de cálcio sérico. E isso vai estimular as glândulas da paratireoide a liberarem o PTH. Então, você vê que começa lá com o PTH, que é estimulado pela hipocalcemia, só que, ao mesmo tempo, mecanismos vão sendo acionados, né, de retroalimentação por feedback e que isso vai continuar. Então, a gente tem envolvido o paratormônio, a vitamina D, né, a calcitonina e o cálcio, né? A hipercalcemia ou hipocalcemia. Então, por exemplo, na patogenia que está associada ao hiperparatiroidismo secundário renal,
o que vai acontecer é uma falha nesse metabolismo da vitamina D, né, que vai promover, então, a perda de cálcio, uma hipocalcemia e retenção do fósforo, que vai favorecer a hiperfosfatemia e acarretar na estimulação do PTH. E tudo aquilo que eu falei antes vai acabar acontecendo, sabe? Vai promover a reabsorção óssea, e pode levar tanto a osteodistrofias, hiperplasia, né, da glândula tireoide, e consequentemente vai ocorrer as calcificações dos tecidos moles, né? E na patogenia associada com o hiperparatiroidismo secundário nutricional, é praticamente a mesma coisa. A dieta que é rica em fósforo e pobre em cálcio vai ocasionar o quê? Uma hiperfosfatemia e uma hipocalcemia, né? A perda de cálcio, né? Retenção de fósforo. E vai gerar uma hipocalcemia que, por sua vez, vai acionar o mesmo mecanismo, né? Vai estimular a liberação do hormônio PTH e vai promover a reabsorção óssea da mesma forma do que no renal, entendeu? O caminho é o mesmo, mas como é um ciclo que se retroalimenta, uma coisa interfere na outra, né? E relacionado às plantas calcinogênicas é a mesma coisa, né? O mecanismo é relacionado à vitamina D também, sabe? Porque as plantas calcinogênicas, elas vão promover com que se reabsorva mais cálcio da dieta, né? E a hipercalcemia vai fazer com que a célula C da tireoide vai estimular a calcitonina. E a calcitonina vai diminuir a reabsorção óssea e reduzir os níveis de cálcio, e aí vai estimular as glândulas da paratireoide e liberar o PTH. Então, as três patogenias, elas têm basicamente o mesmo mecanismo, só muda aonde inicia o mecanismo, sabe? E na microscopia, o que a gente vai ver é semelhante à calcificação distrófica, né? Ruptura da integridade tecidual, vamos ter grânulos basofílicos amorfos, que a gente vê nessa imagem 4 aqui no pulmão. Aqui na outra imagem eu trouxe uma calcificação metástica, né, alveolar de um pulmão, só para mostrar como é feito a coloração por von Cossa, né? E na macroscopia a gente vai ter lesões esbranquiçadas, consistência arenosa ou pétrea, né? Que ao corte vai ter aquela coisa de ranger de faca, né? A imagem 7 aqui de baixo é uma hiperplasia de paratireoide, né? Secundária renal, então a gente vê que as glândulas da paratireoide estão aumentadas de volume. Na 8, a gente vê a calcificação metástica do ureter, né? No caso de hipervitaminose D. E consequências, assim, não são, assim, tão dramáticas, né? Aparentemente não causam uma disfunção clínica, né? Mas elas podem ser visualizadas no raio-x, por exemplo, no pulmão, né? Vai ter umas áreas mais radiopacas, difusas. Nos rins, elas vão determinar uma condição chamada de nefrocalcinose. Mas como eu disse, ela é muito rara de acontecer, né? E ela tá ligada à hipercalcemia, que é isso que a gente tem que lembrar, tá bom? E isso foi o que eu tenho para falar hoje. Muito obrigada e eu espero ter ajudado você.